não for a responder, eu acho que estamos a desprezar. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Estávamos a dizer que na disciplina de hoje, e talvez as pessoas não conseguem ler, lá em cima vem Madkhal ila Tarikh al-Tashri', não é? Vem ali a história, ou por outra, introdução à história de fiqh, a história do Sharia, que é a nossa disciplina, o vosso professor Abu Bakr Jum'ati. Ok? Então, estava dizendo o seguinte, que na última aula desta disciplina, depois de termos falado a definição do fiqh, falamos também o conceito, tá, vamos lá, começamos aqui. Falamos aqui o conceito de fiqh, linguisticamente e terminologicamente. Falamos também o conceito da Sharia e diferenciamos entre o fiqh e Sharia. Na última aula nós tentamos explanar por que esta definição da Sharia envolve todos os profetas e mensageiros. Ok? Quando eu apresentei-vos aqui na base do ordem. Quem não tiver percebido, volta para o vídeo e vai perceber melhor. Ok? E depois daí, nós agora fomos falando sobre quando falamos aqui o al-farq bayna al-fiqh wa al-sharia tajalla min amrayn asasiy. Quais são os dois aspectos importantes que é notável o fiqh e a sharia? Porque muitos alunos até então é normal dizer estamos a estudar sharia, ok? Por quê? Porque estão a estudar o fiqh. E é normal também, e é conhecido, não porque estejam errados, é que a fiqh, eu chamo a fiqh, a jurisprudência islâmica, é uma ciência que trabalha, que focaliza, que o seu objeto de estudo é a parte prática das normas da Sharia. Por essa razão, é universidade islâmica, você há de haver o Kulliyat de Sharia, faculdade da Sharia, por ser a coisa mais, quer dizer, por ser a área prática da própria Sharia, ok? Mas não quer dizer que quem estuda o fiqh apenas o fiqh estuda toda a Sharia, não quer dizer isso. Por essa razão, dentro desta faculdade de Sharia, apesar que a disciplina mãe é fiqh, lá você encontra aqida, encontra aqida com tawhid, encontra sira, toda a disciplina que vocês estão a estudar aqui, encontra lá. Então, é mais ou menos isso. Então, falamos nós que duas coisas essenciais que podem nos transparecer aonde se encontra a diferença entre Sharia propriamente dita e a fiqh, a jurisprudência islâmica propriamente dita. E um dos alunos teria perguntado qual seria a tradução uno da palavra Sharia, porque alguns até traduzem legislação islâmica. Tudo bem? E a fiqh é traduzida como jurisprudência islâmica, ok? Certo. Nesse conceito que nós vimos aqui na aula anterior, dissemos anna sharia a'ammu min al-fiqh. Primeiro conceito que você deve perceber é que a sharia ela é mais generalizada em relação à matéria do que próprio fiqh. Ela é mais generalizada, ou por outra, ela é mais ampla em matéria do que o fiqh. Por quê? لأن الشريعة هنا لأنها لأن الشريعة porque a Sharia تشمل الأحكام engloba todas as orientações, todas as normas, todas as regras, todas as sentenças al-i'tiqadiyya, que tem a ver com a crença, wal-amaliyya, e que tem a ver com a prática. بينما يقتصر الفقه, na base que o fiqh limita-se, o seu objeto de estudo, على الأحكام العملية فقط, simplesmente naquelas regras práticas apenas. Salat é prático, é uma ação, então você trata no fiqh. Jejum é uma ação, sim, trata no fiqh. Testemunhar que ninguém merece ser adorado senão Allah é uma ação, não é apenas uma ação, é uma
crença e é uma ação. Ação prática é crença. Então, você não trata apenas do fiqh, tem disciplina particular. Certo até aqui? Então, você vai, por exemplo, ir, o Hajj é uma ação, é uma prática, sim, então você trata no fiqh. Casamento é uma ação, então você trata no fiqh. Certo até aqui? Então, é mais ou menos isso sobre a diferença entre Sharia e fiqh, sabe? A segunda diferença mãe, de várias outras diferenças que vocês podem bisbilhotar, investigar e buscá-los e alcançar, أن الشريعة الإسلامية تعني الأحكام المنزلة. A Sharia significa, ou ela cinge, em regras, normas, leis, revelados min indillah, a partir de Allah diretamente, fi kitabihil karim, no seu livro sagrado, ou ao ala lisani nabiyhi, ou ele também, essa Sharia, ela pode vir a partir dos dizeres do profeta de Allah, que a paz de Deus, sua bênção esteja sobre ele. وَمِنْ ثَمَّ, desta feita, لَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا, não há permissibilidade, não é permitido, não há campo de você transgredir. Se você transgride, você já sabe quais são as consequências, ok? Você é muçulmano, você é ser humano comum e você ouve que Allah revelou isto e quer decidir isto. Se você transgride, meu amado irmão, isso é problema seu. Portanto, diferente do fiqh. Por quê? Lá vamos nós. أما الأحكام الفقهية فنوعان. Agora, quando se refere a assuntos de fiqh, o que é fiqh? Aquela que se limita em estudar as normas da Sharia, práticas adquiridas nas suas provas do Corão e da Sunnah, assim como vocês vão ver outras fontes de fiqh detalhadas. Ok. Então, esse fiqh, dissemos essas duas partes aqui. Existem aquelas regras da Sharia que o fiqh não é permitido entrar. Como quem diz? Não há campo para o fiqh tentar explanar. Ok? Ou também tem outras regras que o fiqh entra de forma leviana, de forma superficial. Como que? مثل الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة, aquelas regras conhecidas na religião como necessárias. Não vai precisar você estudar o fiqh para saber que salat é obrigatório. Não vai precisar você estudar o fiqh para saber que jejum é obrigatório. Então, a obrigatoriedade de algumas normas aqui, ok? Elas são claras, são assuntos necessários que a parte jurisprudencial, a ijtihad, seria aquilo que nós chamamos de estudo jurisprudencial. Então, o estudo jurisprudencial aqui, ele entra de forma leviana. Ele até pode vir dizer que não, tudo bem que você já entende que o salat é obrigatório, mas quais são as condições para que esse salat torne-se obrigatório para si? Certo até aqui? Quais são as condições para que esta obrigatoriedade recaia ou por outra, saia de si? Até que ponto que você torna-se pecador em não praticar e até que ponto que você, mesmo não praticando, não se torna pecador. Então aí o fiqh veio de forma leviana, de forma, digamos assim, superficial, certo? É por essa razão que eu trouxe este versículo do Surat As-Sad, que Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Hada dhikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab." Este é o Corão Sagrado, já se sabe que é uma advertência e todos aqueles que são tementes têm uma boa retaguarda para tal. Eles voltam para este versículo, aliás, este Corão. Então, mas existem outros assuntos do fiqh, aliás, da Sharia, que o fiqh é primordial, ou por outra, o fiqh é focal. O fiqh é importante para você entender essas partes da Sharia. Não tem como. Você e eu que não temos uma capacidade de extração das leis, das normas do Corão, não há como você entender diretamente da fonte mãe sem entrar no fiqh. Não há como. Ok?
quando ele disse, a linha B, ما يغلب عليه الجانب الفقهي, existem aquelas normas que o fiqh prevalece, ou por outra, se torna seu maior interesse, o quê? Nesse aspecto de ijtihad, nesse aspecto de estudo jurisprudencial, وهذا النوع من الأحكام, e esse tipo de regras aqui, de disposição, atenção, apesar que ele vem da Sharia, o resultado de um estudo dessa natureza de fiqh, ele não é chamado de Sharia. Por quê? Porque enquanto Sharia, se você transgredir, é pecador, um resultado do estudo de fiqh, se você transgredir, enquanto tem outra norma mais autêntica do que aquele objeto de estudo, você não é pecador. Vou dar um exemplo. Você nasceu, cresceu e os seus 30, 20 anos aprendendo que o salate amarra as mãos em cima do umbigo, por exemplo. Então, você dizer que amarrar as mãos do salate em cima do umbigo é Sharia, sabe o que você está a dizer aqui? Está a dizer que quem não amarrar em cima do umbigo é pecador. Então, haver a diferença entre estudar de forma organizada, desta maneira que estamos a tentar nos apresentar, e estudar de forma desorganizada, aquela que se diz que eu sou muçulmano de raiz. Por quê? Porque amarrar as mãos em cima do umbigo é um resultado do estudo do fiqh. Claro, a partir de algumas provas. Mas se aparece alguém também que ele obteve o resultado também jurisprudencial, que traz algumas provas que amarrar as mãos em cima do peito ou sobre o peito, não, tem provas autênticas, ok? Então, abandonar aquele amarrar das mãos em cima do umbigo, por outra, ou embaixo do umbigo, digamos assim, o que vai acontecer aqui? Esse que abandonou, tendo provas autênticas que refutam essas outras provas, não é? Essa pessoa não é pecadora. Pelo contrário, tem mais probabilidade, aliás, ele tem mais recompensa. Não é porque ele pesquisou mais, porque ele obteve mais resultados. Por essa razão que ele diz uma parte aqui nesta matéria, disse: "Ei, لا يعتبر قبيل التشريع الإلهي الذي لا يجوز مخالفته". Não se considera o resultado, ou por outra, vou dar um exemplo mais claro, as escolas de pensamento jurídica, os madhahib que vocês ouviram tanto falar, que não se preocupem, inshallah, calmem-se, vão estudar cada madhhab até onde se estuda. Tudo isso vocês vão estudar, inshallah. Então, o que estamos a dizer, você tem um madhhab que está a seguir, ok? Você tem um madhhab. Você considerar que o seu madhhab é que é apenas Sharia e o outro não pertence a Sharia, aí já, meu irmão, tem que rever. Nota-se, porque aquilo que Imam Ibn Taymiyyah dizia: "Man ta'assaba bi ahadin min al-a'imma duna al-baqin, فإنه بمنزلة بمن تعصب بأحد من الصحابة دون الباقين كالروافض الذين تعصبوا بعلي والمعتزلة". Por aí, Imam Ibn Taymiyyah dizia assim: aquele indivíduo que obcecar-se cegamente a um madhhab, rejeitando as demais madhhabs, este indivíduo corre o risco de estar na categoria daqueles que também obcecaram-se cegamente, são fanáticos cegos de um certo Sahaba, rejeitando os demais, como os Rawafida, que acham que o único Sahaba dos 4 Khulafa é Ali, o resto até mandam maldição, por exemplo. Ok? Então, vamos verificar aqui esse projeto muito importante. E há uma coisa importante também que eu queria vos dizer, é que você saltar de um madhhab para outro não é erro algum. É como a gente diz, vamos lá, obcecar-se não, eu diria assim, como é que eu diria? Quer dizer,
o resultado de divergência de madhab é como se fosse uma bandeja de frutos. Repito, a divergência da parte jurídica é como se fosse uma bandeja que lhe é trazida com frutas. Você pode pegar a fruta que lhe agradar, que não vai lhe fazer mal. Claro, você como muçulmano sabe que o que te agrada é aquilo que agrada a Allah. Que lhe agradar e deixar as outras, mas todas elas são frutas. Estamos juntos até aqui. Agora, quando se fala de divergência na parte de aqida, na parte de tawhid, aí já é como se fosse um tronco cheio de ramos. Um ramo nunca se liga com o outro. Você tem um ramo e este ramo, por sua vez, vai trazendo outros ramos e ele também vai trazendo vários outros ramos. Nunca vão se interligar. Então, há essa diferença aqui que vocês não podem ficar confusos sobre o madhab e não madhab. Não, pelo contrário. Depois de vocês beberem bem essas matérias, vocês vão ver que a coisa é muito mais dócil do que vocês imaginam. Então, ele dizia aqui que no projeto do fiqh, no objeto do fiqh, ou o resultado das escolas de madhab, diríamos assim, não se considera como uma parte, digamos assim, essencial, uma parte original da Sharia. Não quer dizer que houve uma invenção, não. Não se considera. Porque aqui é um estudo de um ser humano. Nós sabemos que a Sharia são ditos especiais de Allah. São ditos especiais orientados no Nabi para nos trazer. Então, estamos a diferenciar aqui entre Sharia e fiqh. O resultado do fiqh é um estudo. É como se fosse uma interpretação de uma lei. Para quem já fez direito aqui, ou para quem já viu o direito, é a interpretação de uma lei dentro do direito. Ok? Que um juiz, por essa razão que às vezes vocês notam o quê? Você tem um conflito, já foi sentenciado com o juiz, mas você pode recorrer novamente. No fiqh você encontra isso. Certo? Ok. Mas essa sua divergência aqui, vocês vão notar que dentro dos juristas islâmicos, alguns corrigem os erros do outro, outros até desmoronam, ok? Outros até desqualificam. Porque é um estudo, não é? E que é bom, é bom. O errado é aquele que pensa que esses estudos vieram para nos desunir. Não, ele é errado. Está 1000 vezes errado. Ok? Então, o importante, você como estudante, não pode abandonar ou não pode. Não sei se em que matéria que vocês viram, eu vi aqui uma parte, é uma das matérias que vocês estavam tendo aqui, que eu não me lembro qual é, que o importante que vocês devem fazer é, nós sabemos que a base das permissibilidades, ok, é halal, ok? Você pode comer isto, pode comer aquilo. Aquele indivíduo que trazer uma proibição, isto é haram, ele é que tem que trazer prova. Ele é que tem que trazer prova. E se você tiver uma prova que isto aqui não é permissível, ou isto aqui é fraco, ou isto aqui há a probabilidade de ser uma mentira contra o Nabi, então você, como muçulmano, pega esta prova, busca a sua autenticidade. E você, como não sabe buscar a autenticidade, interroga os sábios, busca vários conselhos, e você investiga na base do seu nível de investigação, pega aquilo como uma prova autêntica e começa a praticar. Acabou. O assunto é muito simples quanto isso. Ok. Já dando entrada já na nossa aula, o que é que nós sumarizamos em tudo isto? Ele diz aqui, essa toda a introdução, qual é o resultado? Qual é o resultado? Diz assim, o resultado que nós atingimos, que nós alcançamos, que nós esperamos, dessa introdução primeira, esta introdução entre fiqh e sharia, o que é que nós esperamos com tudo isso? Annahu, ele diz, o resultado é o seguinte, annahu law jaza an takuna ash-sharia hiya al-fiqh. Imagine vocês, amados irmãos, queridas irmãs, se o sharia fosse fiqh, o que é que ia acontecer? E ele vai nos aumentar o conhecimento.
disse: "Ma'a ma nara min ikhtilaf al-fuqaha", juntando com tudo de divergência que nós alcançamos, encaramos dos juristas. Se o Sharia, aliás, se a Sharia fosse fiqh, e vendo que os fuqaha, os juristas, têm muitas divergências, وَتَنْفِيدِ بَعْضُهُمْ, e alguns rejeitam as ideias dos outros. وَتَنْفِيدِ وَتَفْنِيدِ عفوا وَتَفْنِيدِ بَعْضُهُمْ آرَاءِ بَعْض, alguns rejeitam as ideias dos outros. وَإِبْطَالِهَا أَحْيَانًا, alguns até fazem ibtal. Ibtal vem da palavra batala, ou batala, quer dizer, eles dizem que isto é batil, isto é, digamos assim, invalidam. Aliás, isso não é invalidar, sim, validar e invalidar. Eles invalidam algumas ideias de outros fuqaha, ok? Que não, isto aqui é inválido porque a prova tem isto. O que ia acontecer como resultado? La sadaqat fina kalimatullah. Então, a palavra de Allah no Surat Al-An'am, quando Allah diz: "Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in". Este dito, amados irmãos, no Surat Al-An'am, já teria se concretizado para nós também, porque este versículo fala de outros povos. Agora, ia se concretizar para nós também. Porque se disséssemos a Sharia é o fiqh, que quer dizer que nós não teríamos um módulo a seguir, um nó. Aí teríamos várias outras, este diz isto, este diz aquilo, este diz aquilo. O que ia acontecer? Este aqui diz que aquilo está errado, este aqui diz que aquilo está errado. O que ia acontecer, amados irmãos? O Corão Al-Karim diz: "Inna alladhina farraqu dinahum", em verdade, os que separaram a sua religião, dinahum, a sua religião, wa kanu shi'an, e dividiram eles em seitas. Lembram? Lasta minhum fi shay'in. Ó Muhammad, tu não tens nada a ver com eles. Então, se você é o povo de Muhammad, nós não dividimos a nossa religião. O que acontece no fiqh é termos resultados como se fossem frutos. Você pega um e outro não. Este gosta daquele, aquele gosta daquele. Mas não no gostar do desejo apenas. No gostar que lhe leva ao agrado de Allah. Agora, quando se trata de aqida, é aqui entra este versículo. Kanu Shi'an, eles fizeram o quê? Colocam-se em seitas, porque a divergência de aqida cria seitas. A divergência do fiqh cria madhab, escolas de pensamento. E aí já estamos a falar de duas coisas bem distintas. Seitas, você está a lidar com coisas possivelmente erradas diretamente sobre Allah, que é a aqida. Agora, quando falamos de jurisprudência islâmica, o assunto é outro, amados irmãos, digníssimas irmãs. Dúvida até aqui? Dúvida até aqui? Já passamos a primeira parte que nós queríamos. Agora vamos entrar, inshallah, qual é o tema ou as temáticas ou objeto do fiqh. O que no fiqh vamos estudar? O que vocês esperam no fiqh, no contexto já um pouco mais detalhado? Até aqui, amados irmãos, digníssimas irmãs, prevalece alguma dúvida de tudo que nós aqui estivemos a explicar? Serias capaz, tu hoje, inshallah ta'ala, como vem aqui no esperar de vocês, serias capaz, meu amado irmão, minha querida irmã, explanar, explicar aos demais a diferença entre Sharia e fiqh e a tentar convencê-los a não pensarem que o fiqh veio trazer problema na sociedade, como muitos pensam? E qual é a importância do fiqh que vocês traem no meio disso tudo? Amado irmão, querida irmã, está percebido ou não? Vocês estão comigo ou fugiram? Está percebido, irmãos? Estão dormindo? Está percebido? Não se esqueçam que daqui a nada vamos entrar o mês de avaliação. No final de fevereiro, a última semana, são avaliações, amados irmãos. Ok.
Nenhuma irmã? Ah, Fátima já falou ali que está precedido. Irmãos também. Ok. Então agora podemos continuar. A nossa aula de hoje é a respeito de Mawdu' al-Fiqh. Lembram que quando estamos a falar daqueles 10 princípios de cada disciplina, não é? Dissemos ali al-Hadd wal-Mawdu'. Até agora só estávamos a dar o conceito, amados irmãos. E daí você busca a importância de tudo isto. Então agora vamos para Mawdu'uhu. Qual é o Mawdu'? O que significa Mawdu'? Alguém pode explicar aí? Depois de estudarmos outra disciplina, o que significa Mawdu'? O que vocês entendem por Mawdu' fanni? Não é? Mawdu' de uma ciência. O que quer dizer com isso? Temática. Perfeito, Safir. Perfeito. Se estivesse perto de mim, ia lhe dar uns 50 meticais aqui. Subhanallah. Pena que você não está perto de mim e não estou a prometer. Ok, temática. Carlitos, mashallah. Se estivesse perto de mim, ia ganhar metade de 50. Mashallah. Mashallah. Mas podem ficar cientes que estou aqui a anotar quem está a compactar a matéria aí, que está partilhando conosco, inshallah. Ok. Mawdu' al-Fiqh. Quais são as temáticas desta ciência jurisprudenciais? Quais são os assuntos, os objetos de estudo? Ele diz aqui, Mawdu' al-Fiqh, objeto de estudo. Perfeito, perfeito. هي أعمال المكلفين. Vocês já ouviram falar da palavra mukallaf? Mukallaf é conhecido como sensato ou é conhecido como, em outras terminologias, quem é jurista aqui? Quem já fez direito aqui? Alguém aí? Alguém fez direito aí? Levante mão. Alguém fez direito? Alguém já espreitou e direito fugiu? Tá, ninguém. Ok. Mas em todo caso, tem Nahir aqui. Nahir já fez direito. Tá certo. Então, vamos mudar de cor. Tá, mas você já entende, mais ou menos, algumas terminologias de direito, ok? Vocês já ouviram falar de acusado? No direito, quando se diz esta pessoa é acusada, ok? Então, ele tem o dever de tentar sair daquela acusação. Senão, vai recair para ele toda aquela penalidade do crime que ele é acusado. Sabe até aqui? Mas em termos linguísticos, quando diz acuso a recepção desta carta, significa que você está a reconhecer que a coisa chegou até você. Não sei se estão a entender até aqui. Você está a reconhecer que você obteve nas suas mãos, ou através da sua audição, ou através da sua visão, alguma coisa faz aceitar que você está ciente daquilo que se trata. Ok? Então, quando em termos jurídicos, na Sharia, quando a gente diz al-mukallaf, é aquele indivíduo não só reúne as condições da obrigatoriedade de recair para ele, mas também sabe que isto é obrigatório para mim. O que muitas vezes interpretam o mukallaf é aquele que atingiu a puberdade. Tudo bem, mas Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim, esquece-me do versículo, mas enfim, se lembrar, inshallah, vou trazer. Mas mais importante é sabermos que Allah subhanahu wa ta'ala não obriga ninguém aquilo que ele não tem a ciência dela. Por essa razão, todos os profetas primeiro foram ensinados. Esse é o primeiro aspecto. Todos os profetas foram ensinados. E por sua vez também foi nos ensinado. Então, al-mukallaf, tem um hadith que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, isso mesmo, tá certo. Tem um hadith que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, rufi al-qalam an thalathin. Al-qalam yani al-dham. Quer dizer, não será recriminado 3 tipos de pessoas. Vocês podem perguntar ao professor de hadith, vamos explicar isso. 3 tipos de pessoas. Dentre elas, tudo aqui cinge-se é o quê? A falta do aqli dele, a falta da sua ciência, a falta do seu conhecimento absoluto. A pessoa está a dormir. O que ele fez enquanto é sonâmbulo não era criminado, cara.
A pessoa desmaiou. O que ele fez no processo, sei lá, do desmaio de recuperação, não é recriminado, meu amigo. Não é? Um exemplo, estou a dar alguns exemplos aqui. Então, al-mukallaf é aquele indivíduo que já reúne condições da obrigatoriedade de recair para ele, logo, entre essas condições, é mukallaf, ok? Quer dizer, aliás, é baligh, como é que se diz isso? É a puberdade, ok? Para além disso, também tem que ter, se essa ação precisa de saúde, a saúde. Se essa ação precisa disso, tudo aquilo. E depois também tem que ter ciência. Então, disse, amal al-mukallafin, o objeto do fiqh, as temáticas do fiqh, é tudo aquilo que são ações daqueles que são mukallaf, daqueles que reúnem condições para a recepção da obrigatoriedade de Allah. Então, chamaríamos de acusados, chamaríamos de sensatos, a puberdade. Inshallah, vocês vão aprender isso mais adiante, já num detalhe próprio. من حيث مطالبتهم بها شرعا, de acordo com aquilo que são mutalaba, é exigência, daquilo que são exigidos shar'an, juridicamente, em termos, ou chamaríamos legalmente, em termos da legislação islâmica. Porque um muçulmano que já atingiu a puberdade, ele tem senso, ok? Tem condições para a prática daquela ação, condições dadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este indivíduo já entra neste grupo de mukallaf, entra neste grupo de, não é? Porque ele pode atingir a puberdade, mas ser um enlouquecido. Então, não é mukallaf, não entra aqui no mukallaf. Ele pode atingir a puberdade, ter a mentalidade sã, mas não reunir a saúde física para aquela ação. Este indivíduo não é mukallaf sobre aquela ação, ok? Então, vocês vão entender isso mais adiante. Então, ele está a dizer, aqui refere-se às ações daqueles indivíduos que são mukallaf. Eu vou usar o mesmo termo para vocês ampliarem a vossa compreensão. Todas as pessoas que são mukallaf na jurisprudência islâmica, então, tudo que eles fazem em termos de ações da Sharia, sejam essas ações fi'lan, prática, ou tarkan, ou aquelas ações que foram ordenados a deixar, o abandono de uma ação também pode ser, aliás, é Sharia. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim, ولا تقف ما ليس لك به علم. Aliás, não, o versículo que vocês estão a tratar agora sobre zina, não zina. ولا تقربوا الزنا, ولا تقرب, ولا. Então, é uma proibição, ok? É uma proibição. ولا تأكلوا مال اليتيم, é uma proibição. Então, estamos aqui a dizer, a Sharia, as ordens, os dispositivos da Sharia podem ser prática, pode ser proibição, ou takhyiran, ou pode ser dado o livre-arbítrio. Escolha. Existem algumas ações que Allah dá escolha. Existem algumas ações que o Nabi sallallahu dá escolha. Você pratica, tem uma certa coisa, não pratica, não tem outra certa coisa, mas também não ganha uma certa penalização. Então, o objetivo do fiqh é isso, é estudar as práticas do ser humano que é mukallaf, estudar as proibições da legislação contra ele, estudar aquilo que lhe é dado como opção. والأحكام الشرعية, já entramos noutra parte aqui, والأحكام الشرعية العملية التي يتناولها الفقه تنقسم عند جمهور الفقهاء إلى قسمين رئيسين. Diz ele que essas normas, essas ações, essas regras, que são regras da Sharia prática, al-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya, التي يتناولها الفقه, aquelas que o fiqh, ele faz o quê? Ele trata, tanawala, aqueles assuntos que o fiqh trata, esses assuntos que o fiqh trata. Então, em quantas partes principais está dividida? Disse, yanqasimu, ou por outra, tanqasimu ila qismayn ra'isayn. Ele se divide em duas partes, em duas seções ra'isayn principais. Mas, será que perante todo jurista? Não. Ainda jumhur al-fuqaha, a união maioritária dos juristas. Então, quer dizer que é normal
você, em suas pesquisas, que não está proibido fazer, encontrar alguns dizerem que divide-se em 3 partes. Ok? Isso é normal. Não quer dizer que está errado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguns livros de fiqh você vai encontrar que, vamos lá, mesmo quando você faz a faculdade de Sharia, a faculdade de fiqh também, você vai encontrar que a herança é estudado como parece uma outra ciência que não faz parte do fiqh, pela sua grandeza. Não é? Então você vai ver isso, mas em todo caso, 2 assuntos principais. Vocês já ouviram isso? Acredito que o Sheikh Ramis também já vos ensinou. Primeiro, ele disse o quê? Disse al-ahkam al-ibadat. Vão ver aquilo que são as regras, as normas de tudo quanto entra na adoração. Chama-se fiqh al-ibadat. Até chamam-se, dividiram o fiqh assim. Fiqh al-ibadat, que são as disposições de adoração. O que trata? وهي التي تتناول الأحكام المبينة لعلاقة العبد بربه. E todas aquelas normas, aquelas todas disposições que descrevem a nossa relação, nós como seres humanos, al-abd bi-rabbihi, com nosso Senhor. Tudo que tem ligação entre eu e Allah, então é chamado, como você vai aprender, se você quer investigar, não é? Então você vai ter que investigar isso no fiqh al-ibadat. Se você entrar no fiqh al-muamalat, pode não encontrar. Vejam como é que é bonito isso, quando você estuda, já sabe pelo menos onde você vai seguir a sua pesquisa, ok? Portanto, o fiqh, em relação às normas que ele estuda, divide-se em 2 partes, na maioria dos juristas, unânime assim, jumhur al-fuqaha. Sem esquecer que essas partes do fiqh, o objeto principal são ações ou práticas, ou proibições, abandono, ou aquilo que é opcional. E vocês vão ter exemplos quanto a isso. Então, já vimos aqui, primeiro, tem ibadat. O que é a ibadat? Já vos disse, rapidamente. O que se estuda no fiqh al-ibadat, mais conhecido, dos 5 pilares da fé, dos 5 pilares do Islã, os 4 pilares estuda-se no fiqh al-ibadat. Em poucas palavras, nós diríamos assim. Até permitam-me aqui. Nós diríamos assim, no fiqh al-ibadat, você tem 5 pilares do Islã. Shahadat an la ilaha illallah. Isso você estuda no Aqida. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Isso você começa no Aqida para entrar já no Sira. Agora, os 4 pilares restantes, Iqamat as-Salah, Som Ramadan, Hajj al-Bayt, wa Zakat, tudo isso você estuda no fiqh al-ibadat. Ok? Então, a outra parte do fiqh principal qual é? Diz Ahkam al-Muamalat, que eu conheci também como fiqh al-Muamalat. Refere às normas, ou por outra, às disposições. Alguns chamam al-Muamala como transação, e outros dizem convivência, Muamala, ok? E alguns dizem também como é que é? Tem um termo próprio, interrelação, uma coisa assim, interrelação. Esse português aí me foge, irmãos podem me ajudar. Como é que se escreve esse termo aí? Acho que é interrelação, digamos assim. A nossa relação com as demais criaturas. A nossa relação com as demais criaturas. Aqui, você pode notar que você vai estudar mais a sua relação com o ser humano, mas não só cinge nessa parte. Também vai estudar a sua relação com animais irracionais, com o meio ambiente, com tudo que existe. Vocês lembram? O Nabi alayhi salatu wassalam disse naquele hadith sobre La yabulanna ahadukum fil ma'i rakid. Você, veja só, você vai estudar este hadith no Kitab al-Tahara. Acho que vocês já estudaram isso. No Kitab al-Tahara, ok? Já estamos aqui no Ibadat. Mas essa mesma área vai incluir Muamalat, porque trata de meio ambiente. Para além de apenas higiene, você está dando vida ao meio ambiente. Não é? É mais ou menos isto. Ok. Então, no fiqh al-muamalat, ou ahkam al-muamalat, as transações, diríamos assim, as normas transitivas, ou as normas da relação entre o ser humano com os demais, disse وَهِيَ الَّتِي تَتَنَاوَلُ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةِ. Essas expressões são parecidas aqui em cima e aqui embaixo. Disse, são aquelas
regras, aquelas disposições, aquelas normas, ok? وهي الأحكام الشرعية التي تتناول, vou traduzir ao contrário, são as normas, são as regras e disposições da Sharia que regem ou que são tratadas, ok? تتناول, o quê? المنظمة لتعامل الناس في الدنيا, que tratam, que regem sobre a relação, o tratamento, al-munazzama, regem, já ouviram falar, munazzama da'wat islamiyya, não é? Então, regem, tratam, digamos assim, regram, ok? Mas o português melhor é ser reger, né? Regem, lita'amul nas, sobre a convivência, digamos assim, não é? O tratamento das pessoas fidunia aqui na face da terra. Não só Allah, Fahia, nesse contexto, Fahia bidhalika al-ahkamu al-mubayyinat, nesse contexto, ok? Essas regras, bidhalika al-ahkam al-mubayyinat li'alaqati an-nas, e aqui repetiu de novo, resumindo, essas regras trazem o quê? Li'alaqati an-nas ba'duhum bi ba'd. Eles incluem ou estabelecem a relação, an-nas, das pessoas, ba'duhum, entre eles, biba'd, entre eles, entre si mesmo, diríamos assim, ok? Watashmulu ma'el, watashmulu, melhor watashmulu, não watashmilu, está errado aqui. Watashmulu ma'el, então, inclui o quê? Agora ele vai começar a detalhar parte por parte, em título apenas, não no contexto geral. Ok. Número 1, الأحكام المتعلقة بأحوال الشخصية. Isto, para quem já fez direito, eles chamam de al-ahkam, vou traduzir palavra por palavra, depois vou sumarizar. Al-ahkam, disposições al-muta'alliqa, relativas ou consistentes, ou que têm a ver, ok? De ahwal, sobre o estatuto, a shakhsiya, o estatuto pessoal. O que é que isso quer dizer? Estamos aqui a falar de lei de direito civil. Você no fiqh vai estudar direito civil. Vejam só, é por isso que se diz direito islâmico, às vezes alguns licenciados nesta cadeira. Então, al-ahkam al-muta'alliqa bi ahwal al-shakhsiyya, você vai tratar tudo o que tem a ver com direito civil e mais aquilo que no direito civil positivo não se trata, no fiqh você trata. Por isso que ele disse, وَهِيَ al-ahkam, onde é que estamos? وهي الأحكام التي تنظم العلاقة الأسرية. Estamos a falar das regras, das disposições, das normas que regem, regulam, تنظم, okay? Regulam العلاقات, plural, العلاقات الأسرية, as relações familiares. Você aqui vai estudar sobre casamento, sobre direito dos filhos, direito dos esposos, direito das esposas, direitos e deveres dos sogros, dos netos, tudo isso você vai estudar ali, ok? Mas aqui estamos a falar de família, entra já nos primos, nos tios, por aí em diante. Então, é direito civil, em poucas palavras. Ou alguns chamam de direito familiar, direito civil familiar, ou dizem a lei da família, ok? Segundo aspecto que você vai estudar nessa segunda parte do fiqh, que é a parte mais longa, al-ahkam al-madaniyya. Al-madaniyya seria aqui, vamos lá, seria aquilo que nós chamamos de, vamos lá, seria leis de transações, ok? Leis de transações, chamaríamos assim. Regras que têm a ver com as transações, ok? وهي التي تنظم العلاقات المالية. São aquelas regras que regem as relações financeiras. Poderíamos dizer como direito financeiro ou direito comercial. Podíamos aqui, aí você vai estudar Kitab al-Buyu' e tudo aquilo que tem a ver sobre não só comercialização, empregadice, associação, essa questão de juros, esta questão de, vamos lá, comércios permitidos, comércios não permitidos, tudo isso você vai estudar lá dentro, ok? Tudo isso você vai estudar lá dentro. A troca de moeda, as percentagens, por aí adiante, ok? Depois daí,
Número 3, você vai estudar al-ahkam al-jinaiya. Já estamos quase a terminar. Al-ahkam al-jinaiya. Al-jinaiya o que é? Só falta um minuto. Al-jinaiya seria aquilo que é chamado como leis criminais. Jinaya, ok? Seria crime, ok? Então, você vai estudar leis criminais. Em poucas palavras, você vai estudar direito criminal. وهي التي تتناول عقوبات الجرائم plural de jarima, ok? Al-muqtarifa, você vai tratar as penas que são cometidas, ou por outra, as penas dos crimes cometidos. Al-jaraim al-muqtarifa, ok? Depois também você vai estudar ahkam al-murafa'at. Al-murafa'at, o que é, amados irmãos? Nada mais do que antes de criminalizar alguém, essa pessoa tem direito de ser representado. Então, as contestações legais, os argumentos, murafa'at seria os argumentos. وهي التي تتعلق بالقضاء. Aí você vai tratar sobre as questões de sentenças, ok? O juiz, como é que se torna juiz, o que é que ele pode julgar, quais são os meios que ele pode reunir para julgar. Também vai tratar no meio disto aquilo tudo que tem a ver com o sistema jurídico, a sentença de um juiz, os procedimentos e a própria administração jurídica, não é? A justiça, digamos assim, prevalecer a justiça. Tudo você vai tratar isso. Depois também vai tratar a ahkam do Suria. Ahkam do Suria, hoje nós, aqui no ahkam do Suria, nós chamaríamos hoje direito constitucional. Direito constitucional, chamaríamos assim no direito positivo hoje. وهي المتعلقة بنظام الحكم وأصوله, porque ele trata sobre o relacionamento do sistema do governo e suas origens. Então, chamaríamos assim direito constitucional, ok? E depois, no fim, você vai tratar aqui ahkam dawliya. Ahkam dawliya, nada mais do que direito internacional, ok? Mas, apesar disto, vou dar um exemplo aqui. Ele diz-se, وهي المنظمة لعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها. Primeiro, como você está a tratar de direito islâmico, vai tratar normas que relacionam, as normas que têm relação entre Estados islâmicos, isto é, um Estado com a lei islâmica. Estado islâmico não é aquele que vocês estão a confundir aí na mídia, não. Um Estado que a legislação é o Corão e a Sunna. É que se chama Estado Islâmico. Ok. Então, você vai tratar sobre a relação que existe entre o Estado Islâmico com esses Estados. ولكل هذه الأنواع من الأحكام الشرعية التي هي موضوع الفقه الإسلامية خصائص. E ele disse todas essas tipologias da área do fiqh, que é objeto do fiqh, tem algumas especificidades, ok? Tem algumas especificidades, tem as suas características, خصائص تميزها عن غيرها من الأحكام الوضعية, que também distinguem das outras disposições. Al-ahkam al-wad'iyya seria lei positiva, ou direito positivo, ou disposições positivas. Então, amados irmãos, minhas queridas irmãs, esta é a aula que eu havia preparado para vocês. Na próxima aula, vocês já vão ver essas especificações. Portanto, não sei se há alguma dúvida no meio disto. Já passamos o tempo e peço imensas desculpas. Roubei uns 3 minutos. Alguma dúvida prevalece? Se não prevalecer alguma dúvida, podemos encerrar a aula para hoje. Inshallah ta'ala. Se existir uma dúvida sobre essas normas todas importantes, vocês podem também mandar para o meu WhatsApp. Vou dar mais um minuto. Se existir alguma dúvida, alguém que levante a mão. Caso não, podemos encerrar. Certo, irmãos? Barakallahu fikum jami'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.